Vamos lá, vamos continuar, né? Então, segundo parágrafo do nosso slide, assim, a atividade política está dirigida, em grandes partes, para a busca das alternativas com vista à satisfação das demandas que lhes são dirigidas tanto por atores externos como pelo próprio ator político, e ainda para articular, os apoios necessários para essa situação. Portanto, na verdade, conforme a demanda que surgem novas políticas sociais, não é isso? Próximo slide. Políticas públicas. Importa afirmar que as políticas públicas são públicas e não privadas ou apenas coletivas. Essa dimensão pública das políticas públicas não diz respeito a uma incidência populacional ou territorial, mas o seu caráter imperativo. São decisões e ações revestidas de alta autoridade soberana do poder público. Então, o poder público ele é soberano. Como assim, professora? Quando estamos vivendo em sociedade, nós abandonamos nossos direitos para que o Estado os assuma. Nós estamos, na pandemia é um exemplo clássico, né? Fica bem claro que a gente está parando de ir e vir, nós temos o direito de ir e vir. Nós estamos parando com esse direito de ir e vir, porque a autoridade é soberana do poder público. O Estado não é a União. O Estado nos diz que a gente tem que ficar em casa. Então, como o Estado e os municípios estão nos dizendo isso, e nós, quando nascemos, nós vivemos em sociedade, pensando no bem comum, no coletivo, e nós temos que obedecer, porque o Estado, vale lembrar, é o único que tem a força. O Estado ele pode nos prender, tá? Se ele achar, se algum de nós tiver Covid-19 e andarmos pela rua, nós estamos... É um atentado contra a saúde pública. Quem tem Covid que está andando, tá? Pode ser preso. Além de correr o risco de morrer, pode morrer no presídio, tá? Porque vai ser preso. Negócio, certo? Um outro conceito. O conjunto das ações coletivas voltado para a garantia dos direitos sociais, configurando um compromisso público que visa dar conta de determinadas demandas em diversas áreas, expressa a transformação daquilo que é do âmbito privado em ações coletivas no espaço público. É isso que eu acabei de dizer, tá certo? Política pública é tudo aquilo que constitui matéria de opção do governo, seja ato ou omissão, tudo aquilo que ele optou por fazer ou não fazer. Então, quando a política pública diz distanciamento social, ele optou por uma coisa e não por outra, né? Tudo na vida a gente faz uma escolha. Compreender as decisões governamentais destinadas a resolver problemas, isso também é conceito de política pública. A ação do governo e dos funcionários públicos orientada a lidar com um certo problema. Exemplos de políticas públicas. Eu tenho o Plano Nacional de Recursos Hídricos, PNMA, Plano de Educação do Ministério da Educação, tem o Programa Bolsa Família, que virou política pública. Vale lembrar, o Programa Bolsa Família, nós vamos aprender aqui também, que programa, diferentemente de política pública, programas sociais, eles têm início, meio e fim. E o Bolsa Família é um programa. Errado. O Bolsa Família hoje ele faz parte de uma política pública. O programa Bolsa Família ele iniciou como programa, que era o Vale Gás, o PET, né, que se recebia no início do programa Bolsa Família era R$ 15. E ele veio evoluindo até se tornar um programa. Todo programa tem início, meio e fim. PSF, você já deve ter ouvido falar essa sigla. PSF é Programa de Saúde da Família. Agora não é mais programa, tem 2 anos que mudou. Agora é ESF, Estratégia de Saúde da Família. Lembra sempre, o programa ou qualquer programa que o governo venha lançar, Programa Criança Feliz, pronto, lembrei de um.
Programa que o governo vier lançar, ele tem início, meio e fim. Se o programa for bom, for aprovado pela sociedade e pelo poder público, ele vai mudar de nome, tá? PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Hoje existe PET? Não. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Todos os programas que vocês lembrarem na cabeça, ele vai mudar de nomenclatura ou então ele vai ser extinto. ProJovem, Programa de Jovens e Adultos, né? Hoje também é Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Tá certo? Aqui são os exemplos. PNMA é Programa Nacional de Meio Ambiente. Isso eu botei para que vocês percebam que para cada direito tem uma política pública. Tanto no meio ambiente, tanto como recurso hídrico, como educação, como assistência. Nós, como assistentes sociais, vocês sempre vão ouvir mais falar dos programas da assistência social, tá? Normalmente é onde a gente trabalha. E o lugar que vai empregar vocês futuramente, Deus quiser. Tradições, características do processo político. Caráter generalista, integra tudo quanto possa ser atividade do governo. Menos ampla, restringe as atividades da resolução dos problemas. Apresentam em comum papel central desempenhado pelo governo, que na expressão de Nelix ficou conhecido como dirigente do Sociedade Strix of Society. Crescente complexidade da vida moderna, vida política como um processo de negociação e troca, onde governar assenta sobretudo no processo de ajustamento neste grupo, sendo equivalente ao modo dinâmico de gerir crise. Então, a política pública, ela para ser instaurada, a primeira coisa, ela vai para o caráter generalista, né? No geral, depois ela é como se fosse um funil, ela vai afunilando. Aí é menos amplo, tá? Política pública geralmente envolve mais do que uma ação e requer diversas ações estratégicas selecionadas para implementar as decisões tomadas. O programa Bolsa Família, voltando para ele que é o carro-chefe da assistência social, ele não é só um curso, não só é o dinheiro em si, ele não é só geração de renda, ele tem vários programas associados. Quando eu me inscrevo no cadastro único, eu tenho acesso a outros benefícios. O programa Bolsa Família é um, que é o mais falado, tem o da energia, de água para todos, né? Reduzir a conta de luz, reduzir a conta de água. Se eu moro no interior, se eu tiver o cartão do Bolsa Família, se eu tiver o NIS, eu vou ter acesso àquelas caixas d'água bem grandona. Se tiver um sorteio de casas habitacionais, também que tem cadastro único, vai estar nesse perfil. E mãe, fechar a porta. Então, o programa ele é bem mais além, tá? Do que só a renda. Tem cursos de geração de renda. Quando o CRAS oferece curso de geração de renda, ele sempre vai procurar as pessoas que estão no cadastro único, tá certo? Decisão política corresponde a uma escolha entre um leque de alternativas, conforme a hierarquia das preferências dos autores envolvidos. Uma certa adequação entre fins pretendidos e meios disponíveis, certo? Então, eu tenho que ver aonde eu quero chegar, tá certo? Visões do Estado e os fatores sociais para explicar as políticas públicas conforme o Estado. Pluralismo. Enfatiza as restrições impostas ao Estado por um amplo espectro de grupos e sustenta que a política pública é basicamente um reflexo das preferências desse grupo. Tá? O grupo que elabora tem que ser várias pessoas que tenham várias formações, uma equipe multiprofissional para que consiga de fato olhar a questão social por vários espectros, certo? Por isso que dá o viés pluralista.
O marxismo indica a influência de interesses econômicos sobre a ação política e vê o Estado como importante meio de manutenção da dominação de classes sociais particulares. Neopluralismo ou elitismo enfatiza o poder exercido por um pequeno número de interesses sociais bem organizados e a habilidade desses interesses em atingir seus objetivos, né? Um pequeno grupo, que é a elite, que quer atingir seu objetivo. Corporativismo mostra a mudança econômica nas sociedades industriais como tendo significativo impacto no papel do Estado e na sua interação com outros atores, né? Então, na verdade, é a interação com vários atores políticos. Teoria das políticas públicas. Incrementalismo. As decisões são tomadas sobre o volume marginal de mudanças, que possam ocorrer de um ano para o outro, ou interesse instalado em anos anteriores não são ameaçados. Na prática, esse método apenas possibilita a escolha entre alternativas na parte marginal, no que diz respeito ao ano novo. No essencial, o passado está automaticamente aprovado para o ano seguinte. Principal atração do modelo, a acentuação da estabilidade e um processo de decisão assente na rotinização de procedimentos, o que minimiza a incerteza. Crítica, insensíveis a mudanças das envolventes, né? Ele vai incrementar. Esse método, ele traz várias... Eu já tenho uma política pública e eu vou acentuar estabilidades, fazer uma rotina de procedimento, o que minimiza a incerteza. Que é esse incremento em prática? É a NOB SUAS, que coloca em prática lá no papelzinho, dentro dessa NOB, que é Norma Operacional Básica da Assistência, tem a NOB na saúde e todas as outras políticas públicas têm NOB, de como a gente tem que se posicionar. Claro, tem a NOB com os princípios, por isso que cada política pública tem seus princípios, certo? Mas eu também tenho que ver se não fere o meu princípio da minha profissão, né, de assistente social. Teoria dos ciclos de políticas públicas, apresentação das políticas públicas em fases integradas em um processo. Modelo dominante até o recente, divulgado por Jones e Anderson. Dividir o processo de percepção e definição do problema, definição da agenda, porque eu tenho que perceber o problema, definir a agenda, quem vai fazer parte, formular as políticas, legitimar essas políticas, procurar as leis que vai embasar essa política, ou então criar novas leis, implementar e avaliar. Esses processos, vale lembrar, eles não acontecem separados, eles acontecem, né, concomitantemente, juntos, tá bom? Por exemplo, nós estamos passando pela pandemia, volta para a história da pandemia de novo. E nós estamos passando por uma pandemia. O Ministério da Saúde, ele está constantemente definindo o problema, definindo a agenda, formulando a política, legitimando, que é botando em prática essa política, implementando e avaliando. Isso tudo ele está fazendo de 2 meses para cá, que foi a época que foi decretada a pandemia, tem 2 meses. Amanhã faz exatamente 2 meses que a OMS decretou, dia 17 de maio, foi decretado dia 17 de 3 de 2020, a pandemia a nível mundial. E o Brasil, o primeiro caso chegou lá para o final de março. A gente ainda teve alguns dias, pouquíssimos, tá? Mas tem 2 meses que a gente está, né, passando por essa turbulência. E vamos passar. E eu quero um café da manhã bem top nessa cidade. Dom Pedro com meus alunos queridos. Processo de decisão pública, definição de problema, políticas e métodos de análise, parte interessadas da política, a formulação da política, o que podemos fazer? Isso que se pergunta quando eu formulo uma política pública. Implementar. Como é que vamos funcionar? Desculpa aí o erro ortográfico. Como é que vamos funcionar? Aí tem pomos. Como é que vamos funcionar quando eu vou implementar de fato e de direito uma política pública? Tá bom? Vai acabar. A gente se vê no próximo vídeo.